Eu vou falar hoje sobre o surgimento da quimbanda, como que a quimbanda nasceu. Afinal, a quimbanda já tinha um contexto, né? O nome já tinha um contexto lá na África. Na verdade, quimbanda na África é um sinônimo para qualquer pessoa que mexe com magia. Então, exemplo, se você mexe com qualquer tipo de magia na África, você é um quimbanda. Então, você pode ser um bruxo lá na Europa, se você for para a África, você é um quimbanda. Isso é ser um quimbanda. E detalhe, cada aldeia ou cada povo ali vai ter um quimbanda. E eles vão ter tradições diferentes, eles não existe uma padronização de culto. Porém, a quimbanda do Brasil, quimbanda brasileira, existe uma padronização de culto nela. Eu vou explicar aqui o surgimento da quimbanda e as diferenciações entre elas, entre os quimbandas e a quimbanda, porque é uma diferenciação muito grande entre ambos. A quimbanda surgiu, na verdade ela ressurge com vários outros cultos, né? Originalmente, o povo Bantu ele foi o primeiro povo a ser escravizado. Depois vieram demais povos para cá. Esses povos eles começaram a desenvolver uma forma de tentarem se comunicar entre si. Só que é muito complexo, né? A realidade é que muitos dos negros que eram escravizados, eles fugiam para aldeias indígenas e ficavam escondidos lá. Outros povos também tiveram presença aqui no Brasil, tá? As pessoas acham que só teve a escravização de negros africanos, quando na verdade não foi bem assim, tá, pessoal? Existiu a presença aí da escravização também de índios, porém, com muita resistência eles não conseguiram se manter, porque afinal houve a tentativa, porém eles eram muito resistentes. Não que o povo negro não fosse, mas que a rebeldia e por eles conhecerem aqui o território, eles eram muito espertos, entende? O território favorecia muito as coisas. E houve também brancos que foram mandados para cá, para o Brasil. Então, pessoas que eram tidas como ladrões lá em Portugal eram jogadas para cá, para o Brasil. Pessoas que eram tidas com mau caráter e entre outras coisas, todas elas eram mandadas para cá, para o Brasil. Então, foi aí, eu tô sendo bem sincero, que entrou algumas práticas na magia, né? A gente vê o contato desses brancos com os negros, tá? Esses brancos que foram mandados e expulsos de Portugal com os negros. E aí começa a se assimilar muitas coisas. Porém, esse contato até que não foi tão forte, mas a gente percebe esse contato dentro da quimbanda como, por exemplo, Exu pagão. Os pagãos, geralmente, simplificando, eram povos que não adotavam o batismo da igreja, geralmente de tradições europeias. Como que esse espírito se criou dentro da quimbanda ou originou uma egrégora? Muito simples. Alguém, algum dia, que teve essa ancestralidade, se iniciou na quimbanda e criou, abre aspas, criou, né, este cargo que abraça justamente essa linhagem. Como, por exemplo, os ciganos. Algum dia, em algum momento da história, um cigano se iniciou na quimbanda. E como ele só tinha ancestrais ciganos, é exatamente o que vai acontecer. Vai nascer o Exu cigano e a pombagira cigana. O Exu cigano e a pombagira cigana não são diferenciações dos ciganos do Oriente ou os ciganos que ficaram rebeldes, coisas do tipo. Esqueça isso. Ou eles não são ciganos puros, como as pessoas dizem. Ah, é um cigano com Exu, então não é um cigano puro. Não. Ao contrário, na verdade, eles têm que ser puros, mais puros do que, por exemplo, os que estão presentes na Umbanda, né? Porque eles têm que ser ancestrais da pessoa. Ele realmente tem que dotar uma ancestralidade. Então, por isso que os ciganos, provavelmente, quando se iniciaram na quimbanda, apareceu o Exu cigano daí. Porque a ancestralidade dele é só de ciganos. Agora a gente vê pessoas aí, em outros cultos, né? Recebendo ciganos, no qual não tem nada, não tem nem proximidade com os ciganos, né? Enfim, a mesma coisa aconteceu com os índios. A gente tem os Exus de mata, e eles são nada mais do que personificações de espíritos que viviam na floresta, parte da crença dos índios, parte também de ancestrais índios. Então, índios que morreram, que faziam parte dessa terra, pessoas que têm ancestralidade indígena, geralmente são as pessoas que vão ter Exu de mata. Então é o que eu digo, se o sobrenome, por exemplo, é Silva, Silva geralmente é um sobrenome que era dado para os índios que eram convertidos, né, para ser colocado na sociedade dos brancos. Se o sobrenome é Silva, bem provavelmente você tem algum ancestral indígena. A chance de você ter um Exu de mata é grande. Porém, a gente tem que lembrar que não existiam tantos indígenas assim, como existem pessoas atualmente no Brasil, entende? Então, a chance também de tirar um Exu de mata não é lá grandes coisas, como as pessoas falam, entende? Ah, todo mundo tem um Exu de mata, não é assim que funciona. A chance de você ter um Exu de mata, tá?
não é muito grande. Na verdade, é mais comum ter Exus de encruzilhada, calunga, lira, que são Exus que estão relacionados aí com a presença de práticas mais não tribais, né? De práticas mais relacionadas à sociedade normal do que necessariamente a dos índios. Então a quimbanda, na verdade, ela surge aí da união dessas práticas. Mais originalmente, tá? Isso eu tô falando há muitos anos. Existe um culto chamado a macumba carioca. E é deste culto que surge a quimbanda. É uma espécie de, vamos dizer que é uma espécie de adaptação aí do candomblé. Tanto que a gente usa o padê. Padê, que a gente oferta para Exu Pombagira, é uma cerimônia, né? Que se agrada a Exu e se agrada os ancestrais no candomblé. Então o padê foi passado para a quimbanda por causa disso, para representar os ancestrais e entre outras coisas, né? O termo Exu é entregue a essas entidades por uma similaridade ou sincretismo, tá? Na época, e até hoje muitas pessoas fazem isso, principalmente lá pro norte do Brasil, as pessoas elas falam muito, esse é o demônio, esse é o Exu. Muitas pessoas falam isso, né? Teve uma Bíblia, se eu não me engano, as coisas que eu estou falando é tudo de cabeça, eu não estou lendo nada. Tem uma Bíblia africana que ela foi traduzida e na tradução ela foi alterada. Foi colocada que que Jesus não foi tentado por Satanás no deserto, e sim que ele foi tentado por Exu. Então já foi se criando há muitos anos atrás uma ideia de que Exu é o demônio. E a realidade, eu sou sincero, tem muitas pessoas que passam horas e horas falando: Exu não é o demônio, Exu não é o demônio. Se é ou se não é, só quem criou a figura do demônio que pode falar. E quem criou a figura do demônio foi os cristãos. Então eles que podem falar se é ou se não é. E a realidade é que se for, não importa. Esses espíritos, eles nunca me desampararam. E eles nunca vão desamparar vocês. A quimbanda, na verdade, ela é um culto ancestral. E como eu disse, ela tem a presença de vários cultos e de várias coisas do quais ela recebeu influência, até se tornar a quimbanda que a gente conhece. Então, teve a presença da crença dos índios, teve a presença, sim, de indumentárias, na verdade, de crenças, né, e tradições europeias, teve sim. Tanto que a gente tem um Exu bruxo, entende? Teve a crença de coisas orientais, né? Tanto que a gente tem os Exus ciganos, né? Teve a crença de magia popular, tanto que se joga cartas. Vocês acham que as pessoas jogavam cartas na África? As pessoas não jogam cartas na África. Cartas são totalmente algo europeu. Então você adora olhar, às vezes, para as coisas e dizer: isso é africano, isso não é. Mas você continua jogando cartas. Cartas é algo totalmente europeu. A realidade é que a quimbanda, ela é uma adaptação. Ela foi se adaptando e as diferenças entre as quimbandas demarcam exatamente isso. São diferenças drásticas de uma quimbanda para outra. Então eu vou dar um exemplo aqui de algumas quimbandas e suas mudanças. Por exemplo, a minha quimbanda é Quimbanda Nagô. É demarcado 7 reinos nela. Já a quimbanda Xambá, por exemplo, ela só tem presença de 6, e a quimbanda de Surumim tem a presença de 9. Eu sei que muitas pessoas vão pedir para eu falar da quimbanda luciferiana, porém, eu sou sincero, a quimbanda luciferiana é uma tradição muito nova, entende? Então, por essa razão, o modo que ela é executada e praticado atualmente, eu não tenho a menor ideia de, historicamente, o que falar. Por, como eu disse, ela não ter uma história tão antiga, então não tem tantos relatos assim. Por essa razão eu não vou falar sobre ela e as diferenciações, mas que existe uma crença europeia nela, né? Também é presente. E isso demarca, isso não é errado. Isso demarca que a quimbanda surgiu no Brasil. Eu acredito e eu entendo que a quimbanda luciferiana, ela passa uma ideia de apoteose, passa uma ideia de você virar o seu próprio mestre do seu caminho, recebendo aí a luz ou a energia de Lúcifer, né? Se findando aí a você. Eu gostaria de falar que historicamente também a quimbanda ela foi associada muito ao satanismo aqui no Brasil, principalmente dentro das penitenciárias brasileiras. Ela foi muito associada ao satanismo. E foi dessas associações e práticas que muitas das práticas tradicionais da minha família são ditas ou faladas. São destas práticas. Então a minha quimbanda, eu sou sincero, ela tem presença de demônios, e esses demônios eles foram muitas vezes inseridos lá nos anos 60. Essas práticas e cultos foram inseridos na quimbanda lá nos anos 60. E como eu disse aqui, não importa se a sua quimbanda foi alterada ou adaptada em algum momento da história, isso não torna ela menos pura. A quimbanda, na verdade, é exatamente isso. É um culto de adaptação. E ela vai ir mudando dia após dia
e dia após dia. E isso que faz a Quimbanda ser a Quimbanda, porque ela não é um culto estagnado, ela não é um culto que continua a mesma coisa, que a sociedade muda e eles continuam a mesma coisa. Ela, na verdade, é linda, é perfeita, porque ela vai se adaptando. E isso, sem dúvida, é o que torna a magia da Quimbanda uma das magias e um dos cultos mais lindos que o Brasil tem.